Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos, hoje, temos o nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento e serve de base, então, para a análise dos demais pares cotados em BTC. Nós vemos aqui então os preços se movimentando numa trajetória horizontal centrada na faixa que termina logo acima dos 10K5 e vemos também um volume bastante fraco em todo o intervalo, exceto no início. Então, os primeiros ali até a primeira quinzena de julho. E depois nós tivemos então um volume um pouco mais forte acima da média, quando tivemos no pico aos 12K. No restante nós tivemos uma trajetória baixista predominante, com um leve pico agora mais recente, logo acima dos 10K5, em torno dos 10K8. E no restante, então, nós temos um volume bastante baixo. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. 10K6, praticamente 10.592, às 21 horas aí desse dia de hoje. E nós temos, então, um intervalo admitido dos 10K3 aos 10K8, mais especificamente 10.349 aos 10.835. Nossa margem de erro 2,41%. 109% da variação diária dos preços, ou seja, 9% a mais. A gente vê uma correlação muito baixa entre preço e volume. Vamos dar uma olhada então nos pares em BTC. Começamos então com Ethereum, cotado em BTC. Nós vemos aí um canal de baixa, aparentemente aí fazendo um fundo. Logo aos 10, na realidade 16 mil, perdão, aos 16 mil, fazendo aí um fundo. A gente está em ascensão, mas todo esse período aí com volume bastante fraco. A gente vê que a trajetória desse par Ethereum BTC não lembra a movimentação Bitcoin Tether. A gente vê uma trajetória baixista predominante, apenas tendo o seu topo ali no início do intervalo e seu fundo praticamente agora no fim do intervalo. A gente pode estar fazendo aí uma movimentação altista, mas a gente lembra que essa movimentação até o momento está muito semelhante à movimentação que nós tivemos em início de agosto, então na primeira semana do mês, quando a gente teve aí um fundo e depois logo mais tivemos aí um pico, mas continuamos aí numa trajetória baixista. Vamos ver nossa expectativa para o final do dia de hoje, 17,5 mil, uma leve elevação em relação ao fechamento anterior, ainda em linha aí com uma potencial recuperação, mas a gente vê aqui o que pode ser um sinal positivo, uma correlação cada vez menor entre preço e volume, o que pode permitir então que mesmo com volume baixo os preços se recuperem. O intervalo admitido vai 17,3 a 17,8 mil, metade do que costumava ser, então praticamente 50% de deságio. Então basicamente quem esteve operando Ethereum e quando estávamos em 34, 35 mil e saiu para Bitcoin e agora faz a volta para Ethereum, ele consegue o dobro de Ethereum nesse mesmo período. Então tu consegue 100% de ganho porque tu saiu do Ethereum naquele período, tu te ancorou em Bitcoin e a Bitcoin dobrou a sua valorização em Ethereum. Voltando para Ethereum agora, tu tens o dobro da quantidade. Para quem está com a filosofia de holder, quer se manter aí nessa coin, é uma excelente oportunidade. Nossa margem de erro 1,66% e 89% da variação dos preços de um dia para o outro. Nosso próximo ativo, Litecoin, cotado em BTC, que é uma história semelhante, porém com parâmetros menos elásticos. Nós temos aí um canal também de baixa, levemente aí horizontal praticamente. Nós temos aí um pico nos 9,5 mil. Temos o fundo aí nos 6 mil, então a gente tem uma queda aí de praticamente 30, 35% nesse mesmo período, uma configuração muito parecida, aparentemente aí fazendo um fundo, mas a gente lembra que também, tal qual o Ethereum cotado em BTC, a partir aí da primeira semana de agosto, primeira para a segunda semana, nós tivemos aí
uma movimentação aí também altista, porém foi uma falsa recuperação e depois tivemos aí novamente a retomada da queda até esse nível atual. Então pode estar acontecendo mesmo, a gente tem que observar um pouco mais. O volume baixo em todo o período, vamos dar uma olhada como é que está a nossa predição para o final do dia de hoje. A gente vê aí também uma correlação aí não tão baixa assim, se mantendo estável aí entre os 40% a 50%, que mostra aí uma leve dependência aí do volume, um pouco maior do que o Ethereum, o que diminui nas nossas interpretações a expectativa de upside. 6,8 milli, para quem costumava operar em 15, mesma relação, quem naquela época, então nós estamos falando aí início do ano, saiu da Litecoin, foi para Bitcoin, faz o retorno agora, ele tem o dobro das suas Litecoins. Então essa é a realidade, a Bitcoin ela vem absorvendo aí boa parte do mercado e a dominância dela vem se traduzindo aí numa relação cada vez mais elástica entre a Bitcoin e as principais altcoins. 6,6 milli a 7 milli o intervalo admitido, 2,63%, 11% a mais a nossa margem de erro do que a variação dos preços de um dia para o outro. Vamos dar uma olhada então no nosso próximo ativo. Nós temos aí Bitcoin Cash. Bitcoin Cash aí dentro também de um canal de baixa, porém numa situação um pouco mais favorável. Ela vem fazendo aí fundos ascendentes, apesar de ter mantendo aí topos descendentes, ela vem, quem sabe, aí buscando o topo desse canal, ao menos a faixa que ela conseguiu orbitar aí por alguns períodos na segunda etapa da queda. Ela está aí com uma faixa principalmente visitada aí pelos fechamentos diários em 30 milli, e a gente lembra, ela chegou 55 milli, foi uma barreira bastante importante para ela, então uma queda aí também bastante alta, porém não tão exacerbada quanto a da Litecoin ou do Ethereum, mas não muito distante delas também. Então sempre tem se mantido aí numa situação mais favorável o Bitcoin Cash em relação às demais altas, quando se compara com a Bitcoin. Isso fica claro aqui nesse gráfico, isso também tem ficado claro nos preços em dólares, ela tem recuperado aí ao menos o patamar dos $300 com mais facilidade do que, por exemplo, o Ethereum tem recuperado de 200, ou a EOS, por exemplo, tem recuperado os 4, ou a Litecoin tem recuperado, quem sabe, ali os 70 ou 90. Então, a gente vê aí uma facilidade maior na Bitcoin Cash de recuperar o seu valor. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa aí para o final do dia de hoje. A gente tem aí 30 milli, no intervalo admitido dos 29,6 a 30,4, 1,33 a margem de erro, 47,5 nossa margem de erro em relação à variação diária dos preços. Uma excelente predição, a melhor aí desse conjunto que a gente mostrou para vocês, e a gente vê aí uma correlação também bastante baixa entre preço e volume, que permite que mesmo com volume baixo, que os preços aí consigam uma recuperação. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos aí o nosso giro com CoinMarketCap, agregador de dados. Nesse momento aí o benchmark da Bitcoin, $10.418, $180 o Ethereum, 26,3 o Ripple, 305 a Bitcoin Cash, 70 a Litecoin, que a gente vinha comentando aí, Binance Coin 22,46, muito em linha com o dia de ontem, e EOS 3,72, quem sabe aí buscando novamente aí os $4 aí. O que a gente acha difícil de acreditar é que, apesar dessa recuperação, caso a Bitcoin tenha uma queda, que as altas não deem meia volta a volver e acompanhem então a Bitcoin rumo ao abismo. Do contrário, elas devem então gradativamente recuperar os seus patamares. Quem sabe Bitcoin Cash na marca dos 340, quem sabe Litecoin nos 96, 105, quem sabe o Ethereum nos 200 e quem sabe então Litecoin então 90 a 100, Binance Coin, quem sabe os 24, a gente acha pouco provável isso, e o EOS então retorne à casa dos 4. Então, vamos aguardar um pouco mais, mas essa é a principal questão. Caso a Bitcoin perca a casa dos 10K, as altcoins vão conseguir sustentar esses níveis que elas estão buscando agora? Provavelmente não. Isso torna, na nossa opinião, bastante arriscado, então, uma aposta na recuperação, por exemplo, do EOS até os 4,14 seria bastante razoável, mas nós não acreditamos isso caso o Bitcoin mergulhe no 9K.
Então, vamos ficar atentos, vamos dar uma olhada nos demais ativos. Antes disso, o volume muito baixo, BitMEX liderando com 1.8 bi, é muito baixo esse volume, IXX se segurando aí na marca do 1 bi e todas as demais fora delas. E a gente vê aqui o Rodex, MXC, BKX, então, né, BKX, então exchanges novas aí assumindo, isso quer dizer que as usuais então cederam espaço, estão aí com uma negociação muito baixa, OKEx 759 milhões, baixíssimo, Binance 756, baixíssimo, Bitforex 708, baixíssimo e não respondendo a chamada da API, péssimo. Então, onde mais? Huobi 580, não, nós estamos com um problema de volume assim não se vai a lugar nenhum. E a gente vê aqui, entrando direto na Binance, Bitcoin cotado em Tether, a gente vê aqui no nosso estudo gráfico uma LTA aqui perdida aí pela Bitcoin nesse momento. Já faz mais tempo, ao longo do dia de hoje ela foi perdida, 8 da manhã, com bastante volume. Fizemos um teste então aos 10K5, perdemos os 10K5 e na mesma movimentação perdemos a LTA que vinha nos sustentando, conseguimos recuperar aqui o nível, mas a gente acredita que esse nível é muito baixo, com fraco volume a gente tende a cair até onde a gente pode cair, quem sabe até os 10K, logo abaixo dele 9K, pode ser, mas é mais provável que a gente venha testar essa LTA cruzando com essa LTB aqui embaixo. Nós vamos olhar numa perspectiva aqui de mais tempo, vamos para 4 horas, ver se isso fica um pouco mais claro. A gente vê aqui essa expectativa de movimentação aí acontecendo, a gente vê aqui uma trajetória descendente aqui no volume, isso aqui não é positivo, ao contrário, então a gente vê aqui candles dominantes em volume são candles de baixa e a gente vê eles com amplitude decrescente, o que deve aí tirar a sustentação dos preços e nos levar aí a um potencial mergulho. A gente poderia agora, é sempre bom fazer isso aí enquanto a gente está gravando e não antes, testar aqui e verificar aqui se, quem sabe, os 10K100, os 10K aqui não seriam um suporte, onde os preços encontram essa linha que se projeta aqui pelo fundo dessa movimentação, que foi sustentada aí nessa última queda. Então, quem sabe um teste até ali, um recuo dos preços, caso o volume aí siga deprimindo-se e atingindo níveis mínimos que não são capazes de fazer a sua sustentação. Vamos dar uma olhada em 12 horas para ter uma perspectiva um pouco mais ampla. A gente vê aqui que essa LTA aqui que a gente espera no fundo aqui sustente os preços, caso essa de menor duração aqui que a gente comentou há pouco não o faça, a gente vê um mergulho aos 9K5. Essa LTA ela surgiu em períodos maiores aqui no dia 9 de junho, antes da nossa movimentação aos 14K. Então, nós já estamos aí na terceira movimentação a partir dela. A primeira LTA foi perdida aí definitivamente em julho, 10 de julho. A segunda foi perdida definitivamente aí mais recentemente em agosto, 12 de agosto, um mês depois. E aí nós tivemos uma LTA auxiliar que foi perdida aí ao longo do dia de hoje. Então, a sua queda, estamos operando abaixo dela, praticamente cruzando com os 10K5, isso aí caiu hoje, então na falta aí de sustentação a gente pode encontrar aí um suporte nessa projeção dessa LTA aqui, que agora está passando aos 10K e que fez então a sustentação do fundo nessa última movimentação baixista nossa. Então a gente pode ter uma reversão ali, caso ela seja perdida, a gente vê um mergulho até os 9K5, 9K4, encontrando essa LTA. Porém, caso essa também seja perdida, aí a gente tem que procurar os preços aí num limite aí um tanto inferior, e aí a gente está vendo aí, quem sabe, os 8K, os 7K7, nos sustentando, só que aí nós estamos bem mais embaixo. Então, adeus aí, novos topos. Então, essa é a nossa perspectiva, não para um longo prazo, mas para um curto prazo. A gente segue positivos em relação aos fundos que vão ser negociados em Wall Street, que envolve a Bitcoin, o BACT aí talvez o principal deles. Isso deve trazer uma movimentação, mas até lá a gente espera aí uma movimentação baixista, levando os preços aí a patamares inferiores. O volume nos sugere
tal. Vamos dar uma olhada nos demais ativos aqui. A gente começa com Ethereum cotado em BTC. A gente vê aqui no gráfico semanal que nós estamos aí no fundo da escala e o volume caindo. E a gente vê, ao menos mais recentemente, uma correlação bastante forte no gráfico semanal entre preços e volume. Então a gente pode acompanhar o volume e ter uma ideia, apesar do volume ser todo ele predominante, candles de baixo, nós acreditamos que, caso o volume aí pare de recuar, nós devemos estabilizar o preço e o volume aumentando. Aí sim a gente pode ter então uma elevação e, é claro, uma troca de cor do vermelho para o verde. Vamos dar uma olhada aqui na Litecoin cotada em BTC. A gente está numa situação semelhante, apenas nós estamos aqui com o gráfico posicionado mais para cima em função de uma movimentação flash crash aqui que teve no preço, que fica marcado aqui na Binance, mas do contrário nós estamos absolutamente aí na mesma situação. A diferença é que ela já foi visitada mais vezes. Nós fizemos a primeira visita aqui em outubro de 2017, outubro, novembro. Depois nós tivemos a segunda visita aqui dezembro de 2018, ano passado. Então, um ano depois, praticamente, 13 meses, quem sabe. E agora estamos fazendo essa visita já em setembro. Então, talvez a gente se mantenha por aqui mais um par de semanas antes de estar fazendo a recuperação. Quem sabe a gente teste novos fundos, vai depender. A questão toda está também na correlação do volume. O volume aqui veio caindo bastante e os preços também. Então a gente nota aí essa relação. Nós vamos precisar aí de mais volume, o volume retornando aí a esse par, Litecoin BTC, quem sabe fazendo essa nossa reversão. E aí, Bitcoin Cash, então, sempre numa melhor situação, a gente pode traçar aqui uma reta ascendente. Vamos verificar isso aí. Então, aqui passando pelo fundo dessa movimentação, e isso aqui nos permitiria ter uma ideia de até onde é que os preços podem descer, e nós estamos praticamente ali. Então, de todas elas, dessas três que a gente mostrou para vocês, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash é a que está mais próxima aí de estar fazendo um fundo, está fazendo uma reversão. O volume dela aqui caiu bastante, mas os preços aqui então fizeram uma trajetória em ambas as direções, subiram um pouco e caíram um pouco, e não estão no fundo, embora o volume esteja no fundo. Então, associado a essa reta, associado aqui à presença aqui de alguns candles de alta, a gente está vendo aqui ela na melhor situação, com uma possível recuperação, a gente lembra, relativa a Bitcoin. Dentro dessa perspectiva, a gente acredita que numa eventual queda da Bitcoin, a Bitcoin Cash deve preservar o seu valor. Isso não quer dizer que ela não vai cair, mas a gente acha que ela caia numa proporção menor. E isso já é um bom negócio para o holder. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações e assine o nosso serviço de alertas, Alertas Wild Horse. Escreva um e-mail para contact@greenfield-br.com e com o título Alertas. Nós ajudamos vocês a ganhar mais quando você acerta e perder menos quando você erra. Como nós fazemos isso? Nós mostramos limiares e níveis que, uma vez rompidos, levam os preços a uma trajetória, o limite mais provável dessa trajetória, e aí com calma, com cabeça fria, vocês conseguem planejar os seus trades, colocar as ordens e aguardar a movimentação. Isso, na nossa opinião, é a melhor solução para o trader que não é profissional, ele tem uma outra profissão que ele exerce durante o dia, mas ele gostaria de acompanhar o mercado com lucros. Então, esse tipo de serviço, que não é um sinal, é um alerta, ele permite que vocês coloquem as suas ordens com antecedência, com mais ciência, então, das possíveis movimentações do mercado. Isso dá tranquilidade e antecipação para vocês. Muito obrigado. Até a próxima edição do nosso programa. Tudo dando certo. Amanhã a gente volta com Bitcoin e Ethereum. Tchau.